Cruzeiro é um clube extremamente dependente do Pedro Lourenço. Se o Pedro Lourenço não bota dinheiro, o Cruzeiro por si só não consegue nem gerar o suficiente para manter esse elenco. Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer um resumão do que foi a semana do Cruzeiro. Tem bracinho de jacaré partindo? Teve jogador chegando? Não. Mas teve jogo do Cruzeiro? Jogo. Não, mas teve amistoso, teve jogo treino, teve goleada, teve show de Marquinhos, teve um monte de gente fazendo. Enfim, vamos falar aí sobre o que foi essa semana do Cruzeiro. Meu nome é Emerson Araújo, se você não me conhece, eu faço o canal 6x1, participo da Samuca TV e toda semana aqui no Fala Cruzeirense eu faço esse balanço do que foi a semana do nosso Cruzeiraço, o que teve de bom, o que teve de ruim. E essa foi uma semana que começou ali de uma maneira um pouquinho controversa, tá? Isso porque domingo o Cruzeiro fazia um amistoso contra o Grêmio e era ali, né? Até então a gente tinha informação que seria o último teste do Cruzeiro até voltarem às competições no próximo dia 22, quarta-feira. O Cruzeiro joga contra o Inter lá em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Como o pessoal tem falado muito esses dias, de volta à borracharia, né? Estamos voltando aí à nossa rotina de Campeonato Brasileiro. Inclusive, nessa semana, já aconteceram 5 jogos, tá? Nessa quinta e sexta-feira, 5 jogos de Campeonato Brasileiro, que foram partidas atrasadas ou partidas de times que vão ter que disputar playoff sul-americana. Então, assim, eram jogos ali que dava para puxar um pouquinho para antes, e foi isso que a CBF fez. Nada contra, inclusive o Japa, né, volante, que é do Cruzeiro, está emprestado no Mirassol, estreou lá pelo Mirassol e jogou muito bem, tá? Fez uma partida muito boa, titular. Mirassol ganhou do Grêmio por 2-1. Grêmio, que foi o nosso adversário nesse amistoso de domingo lá em Brasília. E perdemos, tá? Grêmio 3, Cruzeiro 1. Foi um jogo, assim, sob circunstâncias muito específicas, né, em que o Grêmio foi muito eficaz no ataque e o Cruzeiro abusou do direito de perder oportunidades. Mas vale até a gente pensar e debater um pouquinho a respeito da escalação do Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro que foi a campo contra o Grêmio, ele mais uma vez teve algumas mesclas ali. Fica assim, pô, mas será que o time é esse na cabeça do Arthur Jorge? Para colocar de forma bem clara. O Otávio no gol, beleza, foi Fabrício Bruno na zaga ao lado do Jonathan Jesus, titulares. O William, mais uma vez, na lateral direita e na lateral esquerda, o Rojas. Inclusive, a notícia que saiu essa semana é que o William não vai deixar o Cruzeiro, vai seguir no clube pelo menos até o final do ano. O que vai acontecer depois disso, não sabemos. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro, mas o jogador, né, tinha consultas, outros clubes brasileiros queriam, mas no final das contas, jogador, diretoria, comissão técnica, existe um alinhamento aí. O William vai seguir no Cruzeiro nesse momento e até um posicionamento, segundo lá o pessoal da Central da Toca, de que o William não pensa em assinar pré-contrato com nenhum outro clube. Então é isso, o William ficou e foi titular mais uma vez, até jogou bem, inclusive, no amistoso contra o Grêmio. Aí o meio-campo a gente teve Matheus Henrique formando a dupla de volantes com Gerson. Matheus Henrique, não Romero. Então, o Romero está suspenso. Não é que o Romero está suspenso só do jogo contra o Flamengo na Libertadores. Ele está suspenso do jogo contra o Inter no Brasileiro também, o próximo jogo. Então parece que o Arthur estava tentando dar uma sequência para a dupla Mateuzinho e Gerson para ver como que eles se comportavam. Foi a mesma dupla que jogou junto lá no primeiro amistoso contra o Defensor do Uruguai na outra semana, né? Aí o Cruzeiro teve uma escalação com Marquinhos, sim, M7. Jogou na ponta direita do Cruzeiro como titular. Christian foi vendido, Gabriel Peck chegou, ainda não iria começar jogando, mas lá estava ele, Marquinhos, como titular na ponta direita, Sinisterra na ponta esquerda, Matheus Pereira de camisa 10, Caio Jorge no comando de ataque. Esse foi o Cruzeiro para enfrentar o Grêmio. Começo de jogo ali, amistoso, assim, meio mucorongo, o Cruzeiro tendo mais chance, assim, controlando mais a bola, ameaçando mais o gol do Grêmio. E aí, o que aconteceu? O gol do Grêmio. Basicamente foi isso, uma jogada que o Rojas foi desarmar ali, o Cruzeiro tentando recuperar a bola, acaba dando um toque para trás. O Carlos Vinícius estava muito ligado na jogada, o Jonathan Jesus e o Gerson nem tanto. Carlos Vinícius sai na cara do gol, dá um tapa de canhota assim, acertando o cantinho do Otávio, sem chance de defesa para o nosso goleiro, 1-0 para o Grêmio. Aí logo depois o Cruzeiro consegue um empate, um passe muito bom do Matheus Pereira na profundidade para o Rojas, ele chega na linha de fundo, cruza rasteiro para trás, Sinisterra chega batendo, um gol bem bonito, assim, uma jogada que o Cruzeiro tentou fazer em outros momentos.
Parece ser um daqueles movimentos de assinatura, digamos assim, do treinador, né? Jeitos que o técnico gosta de fazer o time jogar. Nesse momento funcionou, foi um bonito gol do Sinisterra, que está se apresentando muito bem aí nos amistosos do Cruzeiro, e já tinha sido assim nas últimas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo. Então, 1-1. Só que ainda no primeiro tempo o Cruzeiro toma outro gol, e um gol absolutamente besta, uma jogada assim que o Grêmio constrói pela direita, o Jonathan Jesus vem dar o combate no TT, que é o ponta direita do Grêmio, ele toca para trás, vem o cruzamento do Pavon na área, e na posição que deveria estar o zagueiro do Cruzeiro, quem que tem que ocupar em certas circunstâncias? O primeiro volante, que era o Matheus Henrique. Ele até corre para o posicionamento ali de um zagueiro para tentar ocupar aquele espaço, mas assim, você vê que ele fica parado olhando a bola, ele não se atenta à movimentação. O Nardoni, volante do Grêmio, chega sozinho, cabeceia para fazer 2-1 para o Grêmio, e foi um lance assim que eu acho que é educativo, sabe? Ele serviu para o Cruzeiro ver mais uma vez de forma clara, e esse não foi num jogo oficial, e não dá para confiar no Matheus Henrique como esse primeiro volante, como reserva imediato do Lucas Romero. Ele pode jogar ali eventualmente, mas não dá para você ir para 6 meses de temporada não tendo um primeiro volante para a reserva do Romero, né? Vamos ver se acontece alguma coisa, mais para frente eu até falo do Zé Lucas, que foi um nome especulado no final de semana. Mas teve isso, 2-1, gol do Grêmio. Aí o Cruzeiro volta para a segunda etapa, cria mais oportunidades. No primeiro tempo ainda, o Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, já tinha feito boas defesas ali. Caio Jorge perdendo umas chances incríveis, assim, perdendo chance de errar o gol mesmo, de chutar para fora. Caio Jorge fez um amistoso muito ruim. E aí, no segundo tempo, ainda tem um pênalti. Um pênalti que o Kahneman deu uma bica no joelho do Gerson e reclamou do árbitro, como se fosse um absurdo a marcação do pênalti, mas foi pênalti. O Caio Jorge bateu mal, Gabriel Grando defendeu. Aí o Cruzeiro fez uma mudança maluca, só trocando todos os jogadores ali no meio da segunda etapa. Inclusive, teve até uma cena insólita, né? Que o Wanderson entrou ali na vaga do Marquinhos, que tinha sentido alguma coisa no início do segundo tempo. O Wanderson jogou menos de 15 minutos, e a hora que trocou o time todo, o Wanderson foi trocado também. Aí o time do Cruzeiro que terminou a partida ali já virou uma salada danada, porque aí era o Otávio seguiu no gol, João Marcelo e Vidalba na zaga, Cauã Moraes na esquerda, Fagner na lateral direita. Aí o meio-campo do Cruzeiro estava com Romero e Lucas Silva, o Bruno Rodrigues como um meio atacante central ali, o Kenji numa ponta, quem que estava? O Peck na ponta direita, o Kenji na ponta esquerda, e no comando de ataque o Chico de la Cuesta. O Neiser Villarreal ficou fora dos testes da semana aí, sentiu um incômodo muscular, então acabou não participando nem do amistoso contra o Grêmio, nem dos jogos treino de quinta-feira. Tá? Mas basicamente foi isso, o Cruzeiro voltou ali na reta final, o Gabriel Peck fez uma jogadinha individual ali, cavou um pênalti que não foi absolutamente nada, o juiz deu pênalti para o Cruzeiro, o Peck foi para a cobrança, bateu mal para cacete também, o Gabriel Grando defendeu de novo. E aí o juiz, cansado de dar pênalti para o Cruzeiro, foi lá e deu um pênalti para o Grêmio num lance que não foi absolutamente nada, uma disputa do João Marcelo com o Riquelme na área, o jogador simplesmente se joga de um jeito patético, tão patético quanto o do Peck, e o juiz manteve o critério e a ruindade dele e deu o pênalti para o Grêmio. Aí o Matheus Nascimento cobrou bem, deslocou o Otávio e fez Grêmio 3, Cruzeiro 1. Então, assim, foi um amistoso ali contra um time de Série A, a gente perdeu. É bom? Claro que não é bom, mas oferece lições, né? E até o Arthur Jorge, na coletiva após o jogo, se irritou um pouco, não necessariamente com o resultado, mas deu para ver que ele estava incomodado com a atuação do Cruzeiro. E teve um episódio de um jornalista aparentemente passando na frente de outro quando ele estava respondendo, e aí ele achou ruim, deu bronca e tudo mais. Mas enfim, eu acho que tudo faz parte do processo, e nesse momento, assim, é questão de simplesmente cada um, a gente alinhar, né, essas questões e tudo mais, falar, cara, vamos acertar o time, tem que treinar, tem que trabalhar, e o que importa é jogar contra o Inter, gente. É o jogo contra o Inter a hora que voltar às competições. Vou falar das goleadas que a gente aplicou nos times na quinta-feira, por exemplo. Não vale absolutamente nada. Da mesma forma que essa derrota para o Grêmio também não valeu nada. Mas fico alerta que a gente precisa subir o nosso nível, o nosso ritmo
nos jogos a valer. E na semana que vem é uma ótima oportunidade, até porque esse jogo contra o Inter é um confronto direto no Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro perde para o Internacional, o Colorado passa a gente na tabela. Se empatar, tudo segue mais ou menos como está. E se o Cruzeiro vencer, ele pode subir até sétimo lugar na competição. Eu falei que tivemos os jogos aí do Brasileiro essa semana e o Cruzeiro acabou perdendo duas posições. A gente caiu de 11º para 13º. A gente foi ultrapassado pelo Vitória, que ganhou do Vasco, e pelo Botafogo, que ganhou do Santos. Tá? Mas assim, nada de muito dramático, o Cruzeiro segue fazendo parte daquele blocão intermediário ali no meio de tabela, né? E como o Cruzeiro vai, qual vai ser a briga do Cruzeiro no segundo semestre, obviamente depende do que a gente produzir em campo e dos resultados que a gente conquistar. Tá? Mas foi isso então, o jogo contra o Grêmio. Uma rápida passagem aí pelo nosso time sub-20, que fez muito feio, inclusive, na terça-feira, tá? O Cruzeiro tinha vencido na semana passada, eu falei com vocês, 1-0 para o Cruzeiro contra o Vasco, né? No jogo de ida, gol do Juan Gabriel, e aí na terça-feira, o Cruzeiro foi jogar contra o Vasco lá em São Januário, jogo de volta, quartas de final do Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro teve uma atuação extremamente pobre, mas muito fraca mesmo. O Cruzeiro criou uma boa chance assim com o Ryan Lelis, que cruzou, o Juan Gabriel acabou chutando por cima, uma oportunidade clara, mas chance clara foi só essa. Teve um lance bem polêmico assim, né? Eu achei um absurdo, mas ninguém tá nem aí, né, para campeonato sub-20. Um lance que o Pablo, ponta do Cruzeiro, ele recebe uma bola, o goleiro do Vasco sai para dividir, o Pablo tira o goleiro, dá uma arregaçada, mas é uma topada com ele. Tipo, o jogador tira a bola, o goleiro derruba o jogador. Isso era falta. Eu não vou dizer que era para cartão vermelho, porque foi uma falta e o Pablo ele não dá o toque de cabeça em direção ao gol, é mais em direção à linha de fundo. Dificilmente ele conseguiria fazer o gol, mas foi falta e era para cartão amarelo. O juiz ignorou sumariamente, como ignorou em vários outros momentos. Mas o Cruzeiro não jogou bem, o Vasco foi melhor sim na eliminatória. O jogo de ida já tinha sido uma porcaria e o jogo de volta também não foi bom, mas o Vasco criou mais, fez um gol no primeiro tempo, um cruzamento, gol de cabeça do jogador chamado Juninho, que jogou muito bem, por sinal, e o segundo tempo eles acharam o segundo gol, boa jogada pelo lado, cruzamento para dentro, sem chance para o Vitor Lamounier. Vitor Lamounier jogou no gol, né? Assim, falando de atletas que estão inseridos aí no ambiente do profissional, Lamounier jogou no gol, Gustavinho jogou na lateral esquerda, Murilo Hickman jogou no meio-campo, a gente teve o Juan Gabriel jogando como titular e o Ryan Lelis também, tá? Todos esses jogadores atuaram. O Felipe Moraes e o Eduardo Pape, que não participaram, questão física, ficaram fora do jogo contra o Vasco, tá? E o Kelvin não jogou porque estava suspenso por cartão amarelo. Então, o Cruzeiro eliminado do Brasileirão Sub-20, não foi bom não. Domingo agora, 10 da manhã, tem Atlético e Cruzeiro, inclusive, tá? Pelo Campeonato Mineiro. Acho que vai ter transmissão no canal oficial do Ladelá, mas aí depende deles, eu ainda não vi o link, tá? Mas se você tiver interesse em acompanhar, domingo de manhã dá uma pesquisada aí se você acha Atlético Mineiro e Cruzeiro e transmissão desse jogo pelo Campeonato Mineiro Júnior. No meio de semana, algumas negociações que acabaram se encaminhando foram até de jogadores deixando o Cruzeiro. No caso do Lautaro Dias, por exemplo, ele nem estava aqui no Cruzeiro, ele estava emprestado no Santos, né? Mas aí saiu a rescisão do empréstimo dele no Santos para ele poder ir para o Racing da Argentina, tá? Ele vai jogar no Racing emprestado até o meio do ano que vem, com uma opção de compra na casa de 2 milhões de dólares. Tomara que ele brilhe, tomara que o Racing compre e fica todo mundo feliz nessa história. Mas então Lautaro Dias vai para o Racing até o meio do ano que vem por empréstimo. E o Cruzeiro oficializou já no final da semana, embora ele já tenha viajado para Porto Alegre no início da semana, empréstimo de Matheus Cunha para o Internacional, o goleiro que estava queimadaço aqui no Cruzeiro, né? Foi muito mal nas oportunidades que teve, virou banco do Otávio, o Cruzeiro tinha chamado de volta, inclusive, né? Chamou de volta o Léo Aragão e tudo mais. Então, assim, conseguiu emprestar o Matheus Cunha para o Inter. Parece que o Internacional assume pagamento do salário do jogador. Não foi informado muito sobre valor fixado para compra, nada nesse sentido. Mas acho que nesse momento só a mudança de ambiente acaba sendo positiva para todo mundo, né? Tanto para o Cruzeiro quanto para o Matheus Cunha. Ele vai jogar contra o Cruzeiro? Provavelmente não, tá? Normalmente durante esses empréstimos assim, o cara não joga contra o clube de origem, né? Mas então, Matheus Cunha, seja feliz aí que consiga se recuperar, render bem, virar dinheiro no futuro, porque é bem difícil achar
que ele volta e consegue se estabelecer como um goleiro importante aqui no Cruzeiro, né? A gente tem o Otávio, a gente tem o Léo Aragão aí, tem o Vitor Lamunier, o Marcelo Heráclito e em breve teremos o Cássio também, que postou mais um videozinho essa semana aí com a sua recuperação, já dando uns pulos no campo e tudo mais. Parece que está avançando muito bem o processo aí para El Cássio. Falei que o Cruzeiro fez jogos treino na quinta-feira, né? E foram 2 jogos treino, a equipe meio que dividiu ali, né? Um time para jogar da manhã, outro time para jogar à tarde e tudo mais. Alguns jogadores participaram alguns minutos dos dois times, tá? Os meninos da base e tudo mais, mas a maioria ou jogou de manhã ou jogou de tarde. Nesse time da manhã, enfrentou o São Caetano, que está na série A4 do Campeonato Paulista, que não é a folha de papel, tá? É a quarta divisão do Paulistão. 9-0 para o Cruzeiro. Gols, 3 deles marcados por Matheus Pereira, tá? Inclusive, bonitos gols de Matheus Pereira, um driblando o goleiro, um chutaço de pé direito, enfim, ele fez o terceiro, o oitavo e o nono gols ali como um meia, né? Quem jogou como atacante nesse time titular foi até o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues também marcou 2 gols e deu assistência para outros 2. A gente também teve 2 gols do Sinisterra, então aí 3, 5, 7. Teve um gol do Lucas Silva num chute de fora e teve um gol do Cauã Moraes depois de um rebote de escanteio, cabeçada do Sinisterra tocou no travessão, ele pegou o rebote e fez o gol. O William deu 2 assistências, Bruno Rodrigues, como eu já citei, também deu 2 assistências, Fabrício Bruno deu assistência para um gol também. Então, assim, Cruzeiro passou tranquilo e o clube divulgou, tá? Os gols. Eu não estava lá, não. O clube divulgou o vídeo ali com os lances dos gols da partida, apenas os gols mesmo, não melhores momentos, só os gols mesmo, mas deu para ver essas jogadas aí e assim, legal, né? Ganhar é sempre bom, né? Se você faz um amistoso contra o time da quarta divisão e perde, aí sim, eu acho que a gente teria motivos para ficar preocupado. No time da parte da tarde, aí já tinha o Caio Jorge, inclusive, um momento maravilhoso. O pessoal, meu Deus, o Cruzeiro ganhou por 9-0, o Caio Jorge não fez nenhum gol. O que está acontecendo? Que coisa ridícula, fora Caio Jorge. Ele não jogou no time da manhã, mas teve isso naquela maravilhosa rede social chamada X, aconteceu, tá? E aí no time da parte da tarde, um time com mais cara de reserva, inclusive, o Cruzeiro ganhou por 8-1. Tomamos um gol do Ipatinga e não divulgaram o gol do Ipatinga. Eu queria ter visto o gol do Ipatinga para saber se alguém falhou, quem que eu vou xingar, mas enfim, né? Acho que o Ipatinga até divulgou, mas o vídeo que eu vi assim é de um ângulo que você mal consegue ver assim o que aconteceu na jogada, só consegue ver a finalização na saída assim do goleiro que me pareceu ser o Vitor Lamunier que estava jogando. Mas enfim, tá? Foi 8-1 para o Cruzeiro. Aí a gente teve 3 gols de Kaique Kenji, foi muito bem ali nas jogadas de gol. Até o Marquinhos deu passe para gol, 2 passes para gol, inclusive. A gente teve 3 gols do KJ, tá? Sem drama. KJ fez gol, tá tudo bem. A gente teve também gol de Ryan Lelis, certo? Foi um gol que ele fez uma tabelinha ali e bateu. E agora que eu acabei de reparar que aparentemente eu troquei, porque o gol do Lucas Silva, eu falei que teve gol do Lucas Silva no treino da manhã. O gol do Lucas Silva foi no treino da tarde, que ele estava no time reserva. Quem fez gol no time da manhã foi o Vidalba, exatamente, um gol de cabeça, cruzamento do William, o Vidalba fez o gol de cabeça. Então, recapitulando, falei merda. Na manhã, o Vidalba fez gol e o Lucas Silva fez gol do time da tarde, tá? Então é isso aí, o resto tá tudo certinho. Então foi 9-0 para o time da manhã, 8-1 para o time da tarde, 17-1 para o Cruzeiro na quinta-feira, tá? Quase todos os jogadores do elenco participaram, o Neiser não, como eu já citei, o Cauã Moraes eu vi que estava nos 2 times, parece que em determinado momento o Moraes estava de lateral esquerdo, em outro momento de lateral direito, o William fez parte do trabalho como lateral esquerdo também, enfim, foi um Cruzeiro ali cheio de mudanças, cheio de alterações aí, porque a ideia era realmente dar um pouco mais de ritmo competitivo para todos os jogadores. Na sexta-feira, pela manhã, aparece lá pronunciamento de Pedro Lourenço. Na verdade, meio que uma entrevista, né, com o Guilherme Pio, que é jornalista da TV Cruzeiro, passando ali algumas perguntas, o Pedrinho respondendo e tudo mais. Falou sobre objetivos do Cruzeiro na temporada, assim, não quis fazer nenhuma distinção, até citou muito que é uma questão proposta, né, pelo próprio treinador, pelo Arthur Jorge, que o Cruzeiro não
prioriza uma competição, a ideia é ganhar todas. Eu acho que mais para frente, como o Cruzeiro está muito distante da parte alta de tabela do brasileiro, se precisar poupar no brasileiro para jogar um jogo importante, decisivo de taça, de Libertadores, de Copa do Brasil, eu acho que eles vão acabar fazendo. Tá? Mas realmente o Arthur Jorge ele insiste muito nessa ideia, né, de eu não quero ficar priorizando competição. Ele não priorizou nenhuma competição, a gente conseguiu se classificar e eu acho que a ideia dele é manter essa pegada sempre que os jogadores estiverem fisicamente capazes para isso. Sobre as negociações, né? O Pedrinho falou ali sobre as saídas de Christian e de Kaique, que foi uma questão de boas propostas, mas também desejo dos atletas, né? De deixarem o Cruzeiro, de aceitarem ofertas aí que eram boas para ele a nível pessoal e tudo mais. Diz que não vai ficar, né, de certa forma, atrapalhando a vida do jogador também, quando o jogador tem interesse de sair e tudo mais. Colocou em outro momento sobre contratações, assim, até uma coisa que eu não gostei, vou falar, a gente não vai contratar Messi e Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe, né? Mas um nome que chegou a ser especulado, né, que foi o Luiz Henrique, assim, especulação sem sentido nenhum. Ele deixou claro que o Cruzeiro não vai contratar esse tipo de jogador, não tem essa condição. Lembrou dos investimentos feitos no início do ano, né, na permanência de Matheus Pereira e de Caio Jorge, que foram renovações bem caras que o Cruzeiro fez, e também na própria situação da compra do Gerson, né? Ele acabou não entrando muito nesse mérito. Eu acho que o Gerson foi ali a compra que mais sangrou, digamos assim, os cofres do Cruzeiro, porque a permanência do Matheus Pereira era importante, e convenhamos que o salário do Matheus Pereira, ainda que ele possa ter algum reajuste, já estava dentro da folha do Cruzeiro. O Caio Jorge também teve um aumento salarial importante para seguir no clube, mas o Gerson foi 27 milhões de euros, né, gente? Sim, é um valor que o Cruzeiro nunca tinha pago nem um terço disso para contratar um jogador. Então foi assim um movimento muito fora da curva. E só para fazer um parêntese, eu vi uma entrevista do presidente do Flamengo, aquele insuportável daquele BAP, falando de certo modo, assim, sem ser muito claro, né? Que a compra que o Flamengo fez do Lucas Paquetá no início do ano, parece que o Flamengo pagou algo na casa de 25 milhões de euros à vista, mais uma parte, o Paquetá passou de 40 milhões de euros, né? Mais uma parte que vai ser paga parcelada. E que esse gasto que o Flamengo teve lá com o Paquetá, ele, de certa forma, digamos assim, não é que deu uma quebrada, mas dá uma avacalhada forte no fluxo de caixa do clube. Então, talvez eles não vão tão forte assim nessa janela agora de meio do ano. Só estou falando sobre isso só para dar um exemplo, gente, de como uma contratação vultuosa, igual essa que o Cruzeiro fez do Gerson, vai impactar. Impactou aqui, impacta no Flamengo, impacta no Palmeiras, em qualquer lugar. Tá? E o Cruzeiro é um clube extremamente dependente do Pedro Lourenço. Se o Pedro Lourenço não bota dinheiro, o Cruzeiro por si só não consegue nem gerar o suficiente para manter esse elenco. Muito pelo contrário, é um elenco viabilizado pelo dinheiro pessoal do Pedro. Tá? Então, assim, eu acho que as críticas ao Pedro cabem, tá? Eu acho que o conteúdo nem me incomodou. Eu fiquei mais incomodado com a coisa de, pô, Cruzeiro nunca fala, e quando fala é só um videozinho institucional, mas assim, pensando melhor, eu até entendo o Pedro fazer isso, mas eu acho que as pessoas que trabalham no Cruzeiro e que têm cargos que deveriam ser, né, especializados em futebol, caso de Pedro Júnior, caso de Joaquim Pinto e caso de Bruno Spindel, esses caras alguém precisava se posicionar, sabe? Ir numa coletiva, ser perguntado, que a imprensa tenha a possibilidade de fazer questionamentos e tudo mais, eu acho que isso faz falta. Em algum momento, assim, precisava ter essa interlocução de fato, porque o jornalista está ali como um meio de chegar no torcedor, né? E o torcedor tem muitas dúvidas aí que não são sanadas. Uma questão que o Pedro falou, né? Então, assim, ele deu a entender que não vai ter muita contratação, mas disse: tem uma posição aí que o pessoal quer que a gente contrate. Deu a entender que é o primeiro volante. Tá? Agora, se vai contratar o primeiro volante mesmo, aí não dá para saber, e eu não concordo com o que o Pedro fala, que o Cruzeiro tem dois bons jogadores para quase todas as posições. Eu acho que não tem. Por exemplo, para a lateral esquerda a gente só tem o Rojas, os outros são opções de improviso.
tá? A gente não tem reserva para o Matheus Pereira, tem o Juan Gabriel, que é um garoto que tomara que consiga jogar bem, mas ele precisa ter chance, porque ele nunca teve chance de jogar. Quando não tem Matheus Pereira, coloca o Bruno Rodrigues, coloca o Marquinhos, coloca qualquer um, mas não coloca o Juan Gabriel, então é uma coisa que me incomoda, tá? E a gente tem a questão do primeiro volante também para ser suprida. E na sexta-feira, na parte da tarde, surgiu ali uma informação sobre o nome desse possível volante que o Cruzeiro tem interesse, tá? A notícia foi até do Pedro Maranhão, que é o jornalista que cobre futebol lá em Recife, né, em Pernambuco, e é o Zé Lucas, volante do Sport, um menino de 18 anos, um jogador muito promissor, disputou Sul-Americana e Mundial Sub-17 ano passado, é um jogador importante na seleção sub-20 atualmente. Ele jogou a última Série A e foi até bem, né, naquele time horroroso do Sport, que foi rebaixado com muita antecedência, mas ele conseguiu se salvar naquele time. E assim, eu até fiquei meio curioso, porque ainda não saiu nada muito claro sobre valores, quais seriam os moldes do negócio. Mas no ano passado, o Sport disse que tinha recusado proposta superior a 10 milhões de euros pelo jogador. E nesse momento, ele é titular do Sport, tem jogado com alguma frequência e tudo mais, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Os números dele na Série A foram melhores do que os números dele na atual Série B, quando você faz aquela análise individual ali, né, de desarmes, ganho de disputas de bola e tudo mais. Na Série A ele foi até melhor, eu acho que tem a ver com o time que jogava na Série A tinha muito menos posse de bola do que esse da Série B, né? Que é um time que acaba precisando propor mais o jogo, então naturalmente o volante vai desarmar menos se o time dele tem mais a bola, né? Uma questão de lógica, não dá para ele desarmar o cara do próprio time dele. Mas enfim, o Zé Lucas segue sendo um jogador muito promissor, só que aí esbarra numa questão, né? Pô, mas é esse o cara para trazer assim para ser o primeiro volante no jogo contra o Flamengo na Libertadores? E aí eu tipo, não é esse o cara, tá? Mas talvez, se o Cruzeiro consegue trazer esse jogador, seria um cara muito interessante para você pensar em continuidade de clube. E, gente, uma dupla de volantes jovem, Zé Lucas e Eduardo Papi, o Cruzeiro talvez teria a melhor dupla de volantes jovens vendo do futebol brasileiro. E dois jogadores com uma margem de evolução e de revenda para o futebol europeu por uma grana muito boa daqui a uns anos, tá? Sim, jogadores realmente que tem muito talento, muita qualidade. E o Zé Lucas já tem mais de 50 jogos no profissional do esporte, então é um menino que já tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem no futebol profissional. Tá? A questão é que o Cruzeiro não é o único clube interessado no jogador, até o pessoal da Central da Toca depois trouxe também, o pessoal do Globo Esporte, de que de fato o Cruzeiro tem interesse no Zé Lucas, mas não falaram ainda em proposta oficial. O Flamengo estava em negociações com o esporte para contar com o jogador. Só que o Flamengo parece que estava querendo no molde que o Zé Lucas iria num primeiro momento para ser jogador do sub-20 e pensando em ir para o profissional no ano que vem. Aí eu já não sei até que ponto o projeto do Cruzeiro não é mais interessante para o jogador, né? Porque aí, se ele chega, pô, você vai ser o reserva imediato aqui do Lucas Romero. É bem melhor do que você ser um jogador do sub-20 do Flamengo, né? Enfim, pelo menos é o que eu pensaria se fosse empresário do jogador em questão. Mas tem gente de fora também interessado nele, já foi falado de Shakhtar Donetsk e da Ucrânia, né, e o Olympique de Marseille da França como clubes que estão também de butuca aí. Você vai trazer o Zé Lucas? Não sei, dependendo do valor, se não for caralhada de dinheiro, sei lá, vou chutar aqui, 5, 6 milhões de euros. Eu acho uma aposta bem legal do Cruzeiro, assim, um nome bem interessante com uma possibilidade de valorização e principalmente de entrega dentro de campo, né? Porque a gente fala muitas vezes de jogador de potencial, a gente tem que falar do jogador em campo e só depois pensar no potencial de revenda e de gerar dinheiro. Mas eu acho que é um tipo de contratação que não é assim super, nossa, que contratação de scout, que achado no mercado, porque é um jogador que, tipo, já tem algum destaque, já jogou Série A de Campeonato Brasileiro, todo mundo conhece, né? Todo mundo que acompanha mais conhece o atleta, mas que ele é um jogador de talento, isso aí é inegável, e acho que seria um nome bem legal para o Cruzeiro. Vamos ver se o Cruzeiro consegue fechar essa transferência. Lembrando que semana passada a gente falou muito do Wesley, né? O ponta lá do Al Nassr, que era do Corinthians. No final das contas, não deu certo a negociação. O jogador optou por voltar para o seu clube de origem, né? Que era o Corinthians, onde ele foi formado. Então acabou não fluindo. Então
cautela máxima nessas negociações. A gente espera tudo ser devidamente sacramentado para poder falar do atleta como jogador do clube. Beleza? É isso então. Acho que deu para resumir bem os acontecimentos da semana. Reforçando, o próximo jogo do Cruzeiro é na semana que vem. Cruzeiro e Colorado. Inter e Cruzeiro lá em Porto Alegre. Finalmente volta. Que a Espanha seja campeã do mundo. Eu não aguento mais olhar para a cara de argentino feliz. Eu só quero ter 3 argentinos felizes. Vidalba, Romero e Rojas, no final do ano, comemorando o título da Copa Libertadores da América pelo Cruzeiro, se for possível, tá? Pode ser da Copa do Brasil, do Brasileiro também, mas da Libertadores é um que eu tô achando que tá na hora do Cruzeiro ganhar e acabar com essa palhaçada. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no Fala Cruzeirense, cola lá no 6x1 que vai ter um vídeo sobre volantes nesse sabadão. Acompanha a gente aí em todos esses lugares. Live aqui, Caio Fábio, tem live das Super Cabulosas, tem live de Cadu e Pepa, é muito conteúdo bom nesse canal, maravilhoso aqui de Caduzinho e de Pepinha. Obrigado, galera, sigam falando cruzeirenses, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!